Vamos começar, né? Só Boa tá... noite, professor, tudo bem? A Milene acabou de entrar aí, então pelo menos temos 2 alunos, né? Pelo menos 2. Enfim, eu não sei se a turma é pequena ou o pessoal não vai fazer a rematrícula, ou, enfim, de alguma maneira, deixa eu até dar uma olhadinha aqui no portal, ver se tem mais alguém na turma, além de vocês dois. Quem está com a matrícula ativa só é você e a Milene mesmo. Então, não sei. Não sei se a turma era só isso mesmo, né? Mas eu me lembro, era uma turma grande, né? Eu não sei o que Tem mais aconteceu aí. umas pessoas, é a Mari e a Maiara, elas falaram que estão resolvendo alguns problemas com a faculdade para voltar. Ah, entendi. Elas... tem esse problema, né? Porque a faculdade, quando tem alguma restrição financeira, coisa assim, eles não ativam o aluno, né? E aí... Mas, enfim, de qualquer maneira, até se você quiser avisá-los, as aulas aí que eu tenho feito, eu coloco tudo lá no YouTube, né? Eu tenho canal lá no YouTube, então para elas não ficarem muito para trás, né? Então elas podem ver pelo YouTube, né? E lá o ambiente é livre para todo mundo. Mas enfim, Beleza, eu né? vou avisar elas. Enquanto isso a gente vai levando, vamos dar início efetivamente aí ao nosso conteúdo, naquela lógica que eu falei. Tudo bem, Milene, fique tranquila, tá? Se você está participando aqui no chat, significa que você está me ouvindo, né? Então, para efeitos de chamada, né? O que a gente quer é que vocês não façam aquilo de ligar a câmera né, e correr lá no Parque Barigui. Então, mas vocês estão sempre aí, aliás, né? São só 2 alunos, então a coisa é bem diferente. Por exemplo, ontem eu dei aula para o 8º e 9º período, tinha 35, né? Então aí não dá para saber, né? Aí chegou uma hora que o pessoal, quem não está com a câmera ligada, já era, né? Perdeu a chamada inteira aí. Mas vocês dois aí podem ficar mais tranquilos, né? Enquanto não chegarem os calouros, né? O controle é bem mais fácil. Bom, o que a gente vai fazer, né? A gente vai dar início aí ao nosso conteúdo, exatamente naquela lógica que eu falei lá na semana passada, né? A gente vai pegar a parte mais complexa da disciplina, que exige do aluno um conhecimento básico de direito para a gente poder avançar, né? Para eles poderem entender. Como eles vão demorar para ter essa parte básica, não adianta eu dar esse conteúdo que eu vou dar hoje até aí a março, né? Antes deles terem essa base. Então, eu vou inverter, né? Se vocês pegarem o material e pegarem o plano de ensino, essa aqui seria a última aula do semestre, né? Eu vou fazer a primeira, né? Então, a gente vai de trás para frente, mais ou menos aí. A hora que chegarem os calouros, a gente volta para a primeira aula e aí faz o feijão com arroz, né? Então, é isso que a gente vai fazer para aquilo que eu falei aula passada, né? Eu não acho justo aí ficar enrolando vocês com um textinho complementar, com sei lá o que, só para ganhar tempo, né? Vamos para o conteúdo direto, né? Vocês estão pagando, vocês têm que ter uma aula minimamente decente aí. Bom, eu vou apresentar o conteúdo, tá? É o PowerPoint que está ali no material de apoio, tá? Então, é esse PowerPoint aí que eu vou compartilhar aí com vocês. E eu vou trazer um assunto que eu tenho uma atenção especial, porque faz parte aí da minha tese de doutorado, que virou o livro, né? Esse livro que eu comentei aula passada. E acaba sendo curioso, né? Esse tema aí, economia comportamental, ela acabou sendo, vamos dizer assim, algo que todo mundo está gostando de ler e falar sobre economia, né? Então, hoje, quem estuda economia, quem está lendo economia, os alunos que estão começando a estudar economia agora, todo mundo está indo, né, por essa economia comportamental aí, que a gente já vai ver o que é, né? Por quê? Porque ela é muito mais prática, né? Ela é muito mais prática
E o próprio autor, que é referência nesse assunto, que se chama Richard Thaler, inclusive ganhou o Nobel de Economia em razão desses estudos, ele mesmo falou, né, olha, por que todo mundo quer agora falar sobre economia comportamental? Porque é mais prático, traz situações do dia a dia, mas além disso, porque é mais divertido. Né? É mais divertido estudar economia comportamental do que aquela economia mais clássica, que de certa maneira a gente vai falar depois. Né? Então, essa economia comportamental é algo de hoje da economia, é algo que dos anos 2000 em diante é que surgiram aí na mídia, né, ganharam evidência, e os autores que falam sobre essa economia comportamental. Então, é um assunto bem interessante, e aí sempre aquele link, né, o que essa economia tem a ver com o direito? A gente já vai ver, né, a gente já vai ver que um dos elementos aí da economia comportamental é sugerir formas de atuação do Estado. Né? Então, ela vai dizer que o Estado poderia ser muito mais eficiente se adotasse uma ou outra postura. Né? Então, essa economia ela tem uma influência grande aí em sugerir formas de atuação desse Estado, né? Do Estado aí que a gente vive. Né? Então, aí que a gente faz um link com o direito, né? Porque a gente sabe que quem estuda o Estado, né, e o que é o Estado, para que serve o Estado, é sempre aí o direito. Bom, o que é essa economia comportamental? Né? A economia comportamental, basicamente, ela faz uma ruptura com a economia clássica. Ela fala o seguinte, né? Ela fala que a economia clássica, né? O que é a economia? A economia é aquela ciência que estuda a escassez de recursos, né? Essa economia clássica, ela passou centenas de anos sempre em cima de uma premissa de que tudo aquilo que a gente faz é para a gente maximizar recursos. Né? Então, vocês estão estudando para gerar riqueza, vocês acordam cedo para gerar riqueza, vocês vão numa loja e sempre vão comprar aquilo que resulta numa melhor aplicação de recursos para ter riqueza. Então, assim, a ideia da economia clássica é de que o ser humano ele está 24 horas por dia maximizando riqueza. Né? É isso que o homem, o ser humano, faz, né? Em termos econômicos. Ele está o dia inteiro pensando em maximizar riquezas. Só que essa economia comportamental ela vem e traz uma constatação que é verdade. Né? Simplesmente ela fala assim, olha, pera lá, mas esse ser humano racional que está o dia inteiro pensando em ficar mais rico, nem sempre ele age assim. O ser humano ele tem uma racionalidade limitada, né? O ser humano, em algumas situações, e agora, antes, né, depois eu já digo os nomes técnicos para isso, mas o ser humano muitas vezes tem preguiça, né? Ele tem preguiça de pesquisar o menor preço. Ele vai lá e compra o que está mais fácil, né? Ou muitas vezes o ser humano ele gasta dinheiro, né? Com coisas que não têm valor econômico nenhum para outros, né? Então, quem coleciona aí, tem gente que coleciona selo, tem gente que coleciona DVD, tem gente que coleciona qualquer coisa. Para a pessoa que coleciona, aquilo vale uma fortuna, né? Tem situações aí que valem muito dinheiro. Mas para quem não coleciona, aquilo não vale nada, né? E aí gera aquela coisa de a questão da informação, né? Então, o ser humano ele não é 100% racional o tempo todo, né? Se vocês aí, a gente pode pegar uma moeda, achar uma moeda antiga lá na casa dos avós e achar que aquilo, isso é moeda velha e jogar no lixo, né? E aí a gente, puxa, mas essa moeda, talvez para um colecionador, possa valer milhares de reais, né? Então, veja, a gente está o tempo todo buscando e atuando racionalmente? Não. Muitas vezes a gente tem uma limitação de escolhas de conhecimento que a gente não atua o tempo todo trazendo aí essa maximização de recursos, né? Então, aqui traz um exemplo, né? Um exemplo aqui, essa frase do meio aqui,
é outra situação bastante comum, né? Então, quem já viajou, né, para um resort, para um hotel, aquele luxo, né, aquela piscina, aquele pessoal da grana e tal, aí você chega até no balcão lá no bar e você pede uma cerveja, qualquer coisa assim, o cara vai falar, é R$ 12, é R$ 15, é R$ 25. Você vai lá e paga, né? Agora, se você ir no botequinho do lado da tua casa e o mesmo, né, o dono do boteco pedir R$ 25 pela mesma coisa, você vai chamar ele de maluco, você não vai nunca gastar aquele dinheiro ali. Então, veja, o que é isso? Em termos econômicos, é a mesma maximização de recursos, mas em um lugar você vai lá e paga R$ 25, porque todo mundo está pagando, porque está todo mundo bebendo aquilo, é divertido, enfim, é moda, você paga, né? E em outros locais você acha isso um absurdo, e é exatamente a mesma coisa. Então, vejam, essa ação racional do ser humano, ela não é o tempo todo racional, né? O ser humano é limitado. Então, a economia comportamental, ela estuda exatamente isso. Ela coloca o quanto alguns fatores, e o contexto é um deles, influenciam nas nossas decisões, né? Então, por exemplo, o Estado brasileiro, sabendo disso, ele influencia na nossa decisão. Um exemplo clássico aí é a questão da vacina, né? Acho que, tecnicamente, cientificamente, ninguém discute que a vacina é o melhor caminho para reduzir, né, pelo menos a pandemia. Mas, em razão de comportamentos contrários, né, existe um número bem grande de pessoas que desacreditam essa vacina, né? Então, vejam, o contexto, né, e você colocar e ver na figura de um líder fazendo aquilo de certa maneira, mesmo que todas as evidências digam o contrário, você acaba seguindo aquele líder, né? Então, vejam que, em termos racionais, nem se discute, né, que a vacina é bom e temos que tomar. Agora, em termos práticos, né, tem talvez um percentual grande da população aí que diz que não vai tomar e pronto, né, que não vai fazer efeito e tal. Então, veja, é isso que a economia comportamental estuda, esse comportamento limitado do ser humano, né? Então, o que ela vai fazer? Ela vai questionar aí, né, o tripé básico aí da economia, que é a questão, né, da alocação eficiente de recursos, né? Então, a economia comportamental, ela não fica olhando só números matemáticos, né? Ela não vai olhar fórmulas matemáticas. Essa economia comportamental, ela vai trazer o quê? Ela vai entrar na parte, talvez, psicológica do ser humano, né? Então, inclusive, né, se utiliza muito aí da psicologia, né? Essa economia comportamental usa muito aí de preceitos da psicologia, porque vai se estudar as escolhas realizadas pelos agentes, né? Então, preocupa-se com o ser humano, né, e não com o resultado que o ser humano faz ali em termos matemáticos. Isso surge, né, e o principal estudo, que também foram laureados aí com o Nobel de Economia, é o Daniel Kahneman e o Amos Tversky, né? Então, Daniel Kahneman, americano, e o Amos Tversky, ele é um israelense, né? Esse Amos aqui, ele já faleceu há algum tempo, então ele não chegou a ganhar em vida, né, o Nobel de Economia, mas o Daniel Kahneman, sim. Ele tem um livro bem interessante aí que se chama Rápido e Devagar. É um dos mais vendidos aí já há vários anos, né, nas livrarias, o Daniel Kahneman. Então, eles trazem aí toda essa, né, toda uma análise no ser humano, né, no ser humano, e aí eles sintetizaram a teoria deles, né, em dois sistemas, né? Eles criaram esse gráfico aqui, isso aqui foi tirado do livro deles, né? E eles falaram que o ser humano basicamente atua em dois sistemas, né? Nós temos um sistema, que é o sistema 1, e o outro é o sistema 2, né? Ele fala lá no livro dele que ele não quis dar um nome
para esses sistemas, né? Então, para facilitar, o sistema 1 e o 2, né? Então, só que assim, qual que é a lógica? A nossa irracionalidade, né? O nosso dia a dia, ou a, a forma mais essencial do ser humano é atuar com esse sistema 1, né? Esse sistema 1 é a nossa primeira impressão, é aquela impressão que a gente faz de julgamentos, às vezes preconceituosos, preconcebidos, ou por fatores aí de contexto, a gente faz aquele julgamento rápido. Então, o que acontece? O ser humano, pela natureza do ser humano, então não é culpa minha, de vocês, o ser humano, é assim, ele costuma julgar as situações muito por meio desse sistema 1. E esse sistema 1, ele é um sistema intuitivo, né? Um sistema o quê? Rápido, automático, sem esforço, associativo e de aprendizado lento, ou seja, você não aprofunda no assunto, você não avança no assunto. Ele chama, né, esse sistema 1 de um sistema preguiçoso, né? Aquela coisa de você ver a chamada lá no telejornal, você já julga a questão, né? Você já, mesmo sem escutar todos os lados, mesmo sem ler a respeito, mesmo sem conhecer, às vezes, o assunto, você já faz uma preconcepção daquilo, né? Você já julga o caso antes mesmo de você conhecer o assunto. Então, veja, o ser humano, na maioria das vezes, realiza esse tipo de julgamento. Ele não faz um esforço que é avançar no sistema 2, né? O sistema 2, sim, é o sistema racional, né? É aquilo, por exemplo, que, né, vamos colocar aí que um juiz faz ao analisar um processo, em que ele analisa os dois lados, ele contrapõe provas, ele faz uma leitura, ele ouve testemunhas. Então, veja, ele está fazendo um conhecimento lento, sistemático, controlado, né, governado aí por regras, para trazer uma amplitude capaz dele poder escolher a melhor opção ali, né? Então, vejam, o que a economia tradicional traz, né, sempre trouxe, que o ser humano seria esse ser racional aqui, pautado pelo sistema 2. Mas não é assim, né? Infelizmente, na prática, o que a gente vê é aquilo, né? Você recebe um meme lá no WhatsApp e você acaba considerando aquilo verdadeiro e começa a compartilhar com todo mundo, e daqui a pouco uma fake news baseada num meme é o que está fundamentando a sua opinião sobre alguém, sobre uma situação, né? Então, veja, o que é isso? É um sistema rápido, preguiçoso, sem esforço, sem buscar os dois lados, que é, né, infelizmente, aí o que acontece na maioria das vezes, né? Então, esse sistema racional em que a gente vai estudar o assunto, ele acaba não acontecendo, né? Onde que a gente vê mais esse sistema racional aqui atuando? Nas empresas, porque tem os técnicos específicos, nas universidades, né? Ou as pessoas aí que acabam pautando a vida, né? Com um cuidado um pouco maior. Então, você sobra um dinheiro, onde você vai investir esse dinheiro? Você vai lá, estuda, vê as opções, vê projeções, vê isso, vê aquilo. Então, vejam, né, infelizmente, o conhecimento aí verdadeiro, que é aquele que vem de um esforço maior, ele acaba sendo a exceção, né, a exceção aí, enquanto que a grande maioria das situações vem aí desse sistema intuitivo, né? Então, o Daniel Kahneman aí, ele traz, né, esse quadro aqui bastante interessante, né? Se for pensar, acaba sendo assim mesmo, né? Infelizmente, até nas universidades, a gente está vendo cada vez mais um avanço sobre esse sistema 1, intuitivo, né? Então, vocês estão aí já acabando a faculdade, vocês sabem o quanto o aluno, ele quer esquema colorido, quer organograma, de preferência animado, com, né, som para aprender, enfim, quer tudo pronto, quer tudo mastigado, quer tudo, né, as famosas apostilas aí os livros de direito têm seguido essa tendência, né, tudo
direito tributário esquematizado, ilustrado, colorido, pintado, enfim. Né? Então, é o quê? Né? É a busca por cada vez menos, né, o esforço para se buscar um conhecimento mais avançado aí. Né? Então, a gente está indo na contramão. Né? Na contramão, claro que isso aí traz um outro lado, que é a questão da dinâmica do dia a dia. Né? Sabe, muitas vezes a gente não tem tempo, né, para ficar lendo tudo e aprofundando assuntos, então a gente acaba filtrando, né, isso aqui é um assunto que eu vou adotar essa posição porque é a mais fácil, né, é a que todo mundo está falando, que é uma outra limitação da gente, né, o comportamento de manada aí que a gente já vai ver. Mas enfim, né, então essa economia comportamental que analisa aí as falhas do ser humano, ela ressalta, né, a questão de, em razão dessa falha do ser humano, o Estado ele tem que atuar, né, como arquiteto da escolha, né, o choice architect. Tem um livro, né, chamado Nudge, o Empurrão, né, que fala bastante disso, do Richard Thaler. Esse livro ele fala que o Estado ele não pode ficar omisso frente a essa limitação do ser humano. Né? O Estado ele precisa sim atuar de forma impositiva para dar um empurrãozinho, né, para as pessoas. E aí vamos dar um exemplo aí do direito do consumidor, né, as pessoas, relação de consumo, enfim, vocês já devem ter estudado, vocês sabem o quanto né, o marketing, a publicidade ou as empresas, elas conseguem manipular uma pessoa a um consumo muitas vezes irracional. Né? E eu vou dizer, eu advogo para a Adidas, né, eu sou lá, o escritório que eu trabalho, a gente atende a Adidas, eu vou dizer, a Adidas faz lançamento de tênis aí, nacional, eles vendem lá 300 unidades, tênis a R$1.600, R$1.200. Vocês não acreditam, mas tem fila de gente querendo esses tênis, né? Tem fila de gente querendo esse tênis. Então, vejam, como o marketing, como, né, a publicidade, como a moda causa situações aí bastante interessantes, né? E o Estado, ele precisa atuar para amenizar esse tipo de coisa, né? Porque daqui a pouco, né, as pessoas vão estar vendendo aí um pozinho medicinal, dizendo que esse pozinho vai curar o coronavírus, né? E vão fazer uma publicidade, vão, enfim, colocar lá e vão vender milhões e milhões. Só que, pera lá, né? Isso aí está enganando a população. Isso daí, claro, a população mais esclarecida, que vai ler sobre o assunto, ela fala, isso aí isso é golpe e tal. Mas tem uma população bastante considerável que vai comprar e vai, né, achar que está curada do coronavírus. Então, veja, o Estado não pode permitir isso, ele precisa atuar de maneira aí a impedir esse tipo de ação, né? Ele precisa fazer um empurrãozinho, né? Ele precisa, por exemplo, obrigar que uma empresa dessa diga que, né, ou esclareça os riscos, esclareça que não existe comprovação nenhuma, esclareça que isso é efeito placebo, esclareça que isso não é um medicamento, isso é apenas uma crença, alguma coisa assim, porque senão, né, as pessoas vão ser enganadas. Então, o Estado brasileiro, isso é um exemplo do direito de consumidor, né, mas aí aqui traz, né, o livro, enfim, ele traz vários pontos, inclusive no direito tributário, né, questão do esclarecimento, por que é importante pagar os tributos, mostrar que todo mundo tem que pagar, mostrar, enfim, né, o Estado ele tem que atuar aí como um compensador, né, e aí o nome que essa teoria traz é o arquiteto da escolha, né, organizar o contexto em que as pessoas tomam as decisões. Bom, aonde que o ser humano é limitado? Né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, que essa teoria traz de limitação do ser humano. Né? Então, a economia política, a economia comportamental, ela traz aí
que o ser humano ele é limitado em várias situações, né? Em razão daquele sistema 1, em razão daquele conhecimento vazio que a gente tem, né? A gente, por exemplo, a gente tem a questão da reciprocidade, né? Então, basicamente, o que acontece? A gente gosta mais das pessoas que nos tratam bem do que naquela que nos tratam mal. Sim, é verdade. Agora, vamos colocar isso para o âmbito político, né? Vamos imaginar que nós tenhamos aí um presidente que dê tudo que a população pede, né? Mas espera lá, dá tudo que a população pede, né? Vai trazer aquilo que a gente chama de populismo, né? Então você quebra o país, você destrói a infraestrutura, acaba com o orçamento, você, enfim, desestrutura todo o país só para dar aquilo que a população quer, né? Então, óbvio, a população vai adorar essa pessoa, né? Dependendo aí vamos pegar aqui o auxílio emergencial, vai para R$ 800 e todo mundo que ganha até 2 salários mínimos vai receber. Pô, quem recebe esse dinheiro vai votar de novo no Bolsonaro, ele se reelege fácil. Mas a que custo isso vai acontecer? Ele vai quebrar com o Brasil, não tem dinheiro para isso. Então vai acabar o dinheiro da educação, vai acabar o dinheiro da infraestrutura, de tudo, né? O Brasil quebra para dar esse dinheiro para a população. Então, assim, isso é uma outra limitação, né? A gente não vê esse tipo de cenário por trás. Um outro ponto que é bastante interessante, de uma limitação que nós temos, é uma tendência da gente ficar onde a gente está, né? O status quo ou a inércia, né? Então, a gente tem uma tendência da gente ficar onde a gente está, a gente tem medo do novo. E aí é muito simples, né? Não sei se vocês já trocaram de emprego alguma vez, né? Mas, enfim, imagine que você está trabalhando, de repente você recebe uma proposta de outro lugar. Às vezes a proposta é até melhor, né? Aí você começa, puxa, mas eu gosto daqui, puxa, mas aqui eu já sei o que fazer, puxa, mas aqui aqui eu conheço todo mundo, puxa, mas aqui eu já... E às vezes você fica no emprego pior só porque você, de certa forma, gosta daquilo. Isso é uma falha do ser humano, né? A gente tem uma tendência a ficar onde está, né? Então, né, é aquela situação de manter a situação atual porque você tem medo do desconhecido, né? O medo do desconhecido leva a pessoa a ficar aonde está, porque aí vem junto, né, com essa questão da inércia, a aversão à perda. Se você conhece onde está, você sabe como aquilo funciona, você tem muito medo de mudar com receio de que aquilo pode ser pior, né? Você pode apostar em alguma coisa e perder. Então, a gente tem muito mais medo de perder do que de ganhar. É o que leva a gente a ficar onde está, né? Então, é aquilo, puxa, eu recebi uma proposta para ir trabalhar em São Paulo, para ganhar mais dinheiro, para trabalhar num lugar melhor, enfim, né? Tudo parece melhor em termos econômicos, mas muitas vezes as pessoas não vão, né? Por quê? Elas têm medo de largar o que tem aqui, ir para lá e não gostar, aí voltar para cá e não ter mais o que tinha aqui, né? Então, essa aversão à perda, né? Essa aversão a perder, né? É isso que leva aí, mais uma falha do ser humano que eu já vou ilustrar aqui nesse gráfico aqui melhor. Uma outra limitação aqui do ser humano é o viés da confirmação, né? A gente gosta de ouvir dos técnicos, dos especialistas e tudo mais, e a gente dá muito mais valor para aquela pessoa que diz o que eu penso, né? Então, assim, é aquela coisa, né? Puxa, eu não gosto de tal partido político, né? Então, tudo que é especialista, jornalista, enfim, né, que vai falar contra aquele partido político, eu dou mais atenção, eu leio mais, eu escuto melhor. Então, assim, a gente tem uma tendência a gostar mais daqueles que falam a mesma língua da gente, né? Quando que, na verdade, né, para buscar aquele conhecimento mais completo, a gente teria que
de uma certa maneira, dosar da mesma medida, né, para a gente poder julgar melhor aí determinada pessoa, partido político ou situação. Mas, enfim, é mais uma falha que a gente tem aí dentro dessa limitação do ser humano. E aqui, né, voltando à questão da aversão à perda, a gente tem um gráfico, né, que um dos autores aí, de novo, né, o Kahneman e o Tversky aqui, trazem a questão da aversão à perda, né? Então, isso daqui traz um gráfico falando da utilidade, né, o eixo vertical aqui, então a gente está falando de menos utilidade, mais utilidade, e no eixo horizontal aqui a gente tem as perdas e ganhos, né? Então, a partir do cruzamento aqui dos eixos, para a direita, nós temos os ganhos, né? E para a esquerda, as perdas. Então, é aquilo, né? Essa linha aqui é o eixo de utilidade de uma determinada pessoa. Então, vejam, dói muito mais para a gente perder R$100 do que ganhar R$100, né? Essa que é a verdade. A gente, psicologicamente, a gente sente muito mais, a gente fica remoendo, a gente fica, né, mastigando aquilo. Puxa vida, eu perdi R$100, eu fui multado, né? Fui multado, porra. Você vai passar lá uns 5 anos falando mal do guardinha, da situação, que a indústria da multa, que não sei o quê, porque você perdeu lá R$100. Agora, muitas vezes você vai lá, executa um trabalho, você ganha R$100, põe no bolso, tá ótimo, né? Você, às vezes, até esquece de onde veio aquele dinheiro, né? Então, essa é a ideia da aversão à perda. A gente tem uma tendência de decidir muito mais para evitar perdas do que pensando nos ganhos, né? Isso aí leva, né, de consequência, aquele viés lá da aversão à perda, né? Do status quo inércia, né? Então, isso aqui é uma outra função aí em termos de gráfico que, né, essa economia comportamental trouxe aí para, né, enfim, basicamente eles colocaram numa teoria, né, muitas coisas que a gente já imagina, né? Só que aí, claro, quando vem um técnico, um especialista e planilha e dá um nome bonito para isso, é claro que todo mundo acha interessante, né? E, enfim, é o que, até fazendo um parênteses aí, faz umas 3 semanas eu participei de um simpósio lá em São Paulo, tudo online, né? E eu fui da comissão avaliadora dos artigos, né? Então, era um simpósio de direito digital, e os artigos, aí o Brasil inteiro, né? Todo mundo, quem tinha o artigo mandou, só que era direito digital voltado à saúde, né? Como que a saúde está sendo impactada e tal. E eu fui avaliador desses artigos, né? Então, os alunos, né? Tudo graduado e pós-graduado, e tinha gente com mestrado e doutorado, enfim, artigo de tudo que é jeito. E foi interessante, porque eu acho que foram 12 artigos que eu avaliei naquele dia, né, que o pessoal apresentou e a gente fez a avaliação. Desses 12 artigos, pelo menos metade estava falando da economia comportamental, né? Pelo menos metade dos artigos. É assim, gente lá da Paraíba, Mato Grosso, São Paulo, Rio, aqui do Paraná, gente de tudo que é lugar do Brasil, e todo mundo estava falando, estudando sobre economia comportamental vinculada aí à questão da saúde, né? Como que essas situações aqui influenciam no dia a dia da saúde. Então, vejam, é uma coisa que o direito, né, está adorando aí explorar, né? Os alunos de direito, e aliás, né, até é interessante, porque a professora coordenadora desse simpósio, ela vai defender a tese de doutorado dela agora final do ano, e a tese de doutorado dela também é sobre economia comportamental, né? Inclusive, em razão aí eu dei um livro meu para ela e tal, aí o coordenador dela me chamou, eu vou compor a banca de doutorado dela lá em setembro, né? Então, veja, economia comportamental, mas não era um simpósio de economia, não, um simpósio de direito, né? Praticamente metade do simpósio ficou falando de economia comportamental.
Então, vejam como essa interdisciplinariedade, né, essa inter-relação aí, ela é interessante, né, ela vai avançando, né, e tirando a gente um pouquinho daquela mesmice, né, mesmice de ficar lendo artigos aí de lei, lendo a lei e tudo mais. Mas, enfim, né, isso aqui é só para trazer um contexto, o quanto isso daqui é atual. Bom, mais limitações aí que essa teoria traz, as contas mentais, né? Então, é o comprometimento cada vez maior com situações que são fracassadas, mas a gente resiste a reconhecer aquilo, né? Então, vamos pegar um exemplo de uma obra pública, né? Então, um determinado deputado, prefeito, governador, sei lá, resolve investir aí numa grande ferrovia, né? Uma grande ferrovia que vai ligar o nada a lugar nenhum. Aí faz aquele investimento, faz aquela propaganda, lança, enfim, a obra começa. Aí já gastou um bom dinheiro, né? De repente começa o pessoal a estudar, mas espera lá, você vai ligar o que aonde? Né? Isso aí não vai servir para nada, isso aí vai dar prejuízo, isso aí vai exigir um custo bem maior de logística e tudo mais. Vamos abandonar essa obra, né? Então, o ser humano tem uma tendência a manter o investimento, mesmo que ele seja equivocado, em razão dessas contas mentais, né? Para a pessoa não dar o braço a torcer, vamos dizer assim, né? Ela insiste numa coisa que não é boa só porque ela idealizou e ela lançou aquilo. Então, é mais uma falha, né, do ser humano, o rever a posição, né? Traduzindo aí, rever sua posição. Bom, outra coisa é que a gente tem uma força de vontade limitada, né? Então, a nossa vontade, né, a nossa disposição para brigar por certas coisas, elas sempre são limitadas, né? Elas acabam sendo limitadas, sempre chega num ponto que a gente acaba desistindo, né? Infelizmente, e aonde a gente vê isso no direito, o direito é muito comum, né? Você ter uma tese muito boa, uma tese fundamentada, todo mundo falando da mesma forma. Você constrói uma teoria perfeita, que não tem falhas. Aí chega lá no STF, o STF rejeita aquela tese. Pronto, acabou. Ninguém mais discute, ninguém mais questiona, ninguém mais fala, ninguém tenta recorrer, sabe? É como se o STF batesse o martelo e pronto, aquilo virou verdade, né? Agora não se discute mais. Não, não é bem assim, né? O STF também erra, aliás, erra bastante. Então, vejam, só que, né, na comunidade jurídica existe um número grande de pessoas que, o STF julgou assim, então acabou, não vamos mais mexer nisso porque é perder tempo, né? Então, vejam, a gente tem uma força de vontade limitada, né? A gente cansa, né? A gente chega uma hora que, não, isso aí não vale mais a pena, vamos abandonar, né? Então, é mais uma limitação do ser humano. Outra situação, abatimento hiperbólico, que a gente gosta muito mais dos benefícios imediatos do que os futuros, né? Então, é aquela coisa, né, que a gente vê muito na política pública, né? O prefeito vai lá e faz o saneamento básico da cidade inteira, né? Só que, assim, saneamento básico é basicamente passar esgoto, é basicamente quebrar o asfalto e colocar tubo lá de baixo. Então, vai fazer sujeira, vai fazer buraco, vai muitas vezes demorar, muitas vezes o asfalto, né, até ele voltar a ser lisinho e bonitinho, vai demorar. Então, aquilo, né, a pessoa critica, e ela só enxerga a sujeira, o buraco né, e o quanto o carro dela está com o pneu, né, a roda torta, porque passou por um buraco desse saneamento básico, né? Então, veja, isso é um problema do ser humano também. Ninguém está enxergando, né, que o prefeito está fazendo ali uma coisa muito boa, né, uma coisa muito mais importante do que ter um asfalto lisinho. Mas a pessoa só se preocupa com o agora, né, o aqui e o agora, né? Então, é um outro problema que essa economia comportamental chama de abatimento hiperbólico. Bom,
vocês podem ver, tem um monte, né? Tem um monte aí, tem mais uns 6 aí, e isso que eu selecionei os mais interessantes, né? Nos livros tem até mais, mas aqui eu estou colocando talvez o que seja mais próximo aí para a gente falar do direito. Outra limitação, a sobrecarga de escolhas e informação. Isso aí é próprio da nossa geração, né, desse momento em que a gente tem tudo na palma da mão, né? Então, muitas vezes, a gente tem tantas opções que a gente não sabe escolher, né? E aí a gente acaba indo atrás dos outros vieses aqui, que muitas vezes é o comportamento de manada, né? Eu vou comprar aquilo que todo mundo está comprando. Muitas vezes nem é o melhor, mas eu vou comprar só porque todo mundo está comprando. Por quê? Muitas vezes a gente tem muitas opções, muitas informações, e a gente não é técnico o suficiente para filtrar isso, né? Aí a gente tem essa limitação aí com a sobrecarga de informações, né? Bom, outra situação, a viés da disponibilidade. A gente julga com muito mais facilidade aquela impressão que a gente tem em mente, né? Então, vamos pegar uma rodovia, né? Uma rodovia cujo índice de acidentes é grande, né? Então, é aquilo. Tem placa dizendo que ela é perigosa, tem sinalização dizendo que ela é perigosa, tem as reportagens, né? Toda semana tem lá uma notícia dizendo que ela é perigosa, mas aí você pega e vai numa outra rodovia que não entra nesse rol de ser tão perigosa, e você sofre um acidente, né? Para você, né, no seu caso, essa rodovia que você sofreu um acidente, provavelmente você vai considerar ela muito mais perigosa do que aquela outra, né? Ou pelo menos você vai dizer assim, não, aquela também é perigosa. Então vejam, por quê? Você vivenciou isso, você tem isso na sua mente, né? Então você tem isso disponível e você acaba mudando um conceito racional só porque você vivenciou aquela experiência ruim, né? Quando, pelos estudos, por uma análise racional, aquela rodovia ela é tranquila, foi um acaso aí que você acabou se acidentando por lá. Bom, representatividade é você usar atributos semelhantes, né? Então, analogia, você equiparar, né? A mania da gente tem de dizer, bom, você foi né, você foi feito assim para tal categoria, então para outra também tem que ser, né? Então, muitas vezes isso não se aplica, né? Então, muitas vezes a gente tem aí que estudar melhor o caso, né? Mas isso também é um problema, né? A gente tem aí de usar, né, atributos semelhantes para julgar de forma igual coisas que muitas vezes não são iguais, né? Representatividade. E aqui o último slide, questão da ancoragem e ajustes, né? Então, a gente tem, né, quando a gente vai avaliar alguma coisa, a gente sempre costuma utilizar alguma coisa como referência, né? A gente costuma utilizar aí um âncora, que né, muitas vezes uma pessoa que a gente admira, uma pessoa que a sociedade como um todo julga, né, não digo melhor, mas considera mais do que os outros, né? Então a gente acaba utilizando aquilo como referência como se fosse verdade, né? E a gente não... Aí entra todos aqueles outros vieses, como a falta de vontade, né, a vontade limitada, né, aquela tendência da gente ficar onde está e tudo mais, da gente ir junto, né, com aquela pessoa, muitas vezes sem saber o porquê, né? A gente vê muito isso no âmbito político, mas também no direito, né? Muitas vezes a gente... eu adoro tal autor, né? Mas você adora ele por quê? Não, porque ele tem 15 livros lançados, ele é professor da USP, ele foi ministro do STF. Tá, mas o que ele diz sobre esse assunto? Não sei, mas eu sigo ele, né? Pô, mas né, você nem sabe o que o cara fala, mas você segue a teoria dele. Então tem muito isso, né? A gente tem muito isso de seguir os outros, né? Um âncora aí só porque o cara é referência. Bom,
Um outro item, esse sim, bastante interessante, é o comportamento de manada para obter aprovação social, né? É aquela coisa próprio das redes sociais hoje em dia, né? Que cada vez mais tem ganho aí influência, né? Então é aquilo, eu vou comprar uma TV, né? Eu vou comprar uma TV, aí você entra lá no site do Submarino, da Americanas, qualquer um, né? E você diz lá, eu quero uma TV. Qual é o primeiro critério, né, que você utiliza para escolher uma TV? É um critério técnico, é um critério, né, de desempenho, ou é o critério do produto que mais está sendo vendido? Né? Muitos e muitos e muitos se utilizam, né, do critério, bom, esse aqui é o campeão de vendas, então eu vou comprar esse. Né? Muitas vezes esse é pior, ele é muito mais caro em termos de custo-benefício, né, o desempenho, mas só porque todo mundo está comprando aquele, você compra aquele também. Né? Então, são coisas que, né, a gente vê no mercado financeiro, né, a gente ouve muito o comportamento de manada. Então, sai uma notícia lá nos Estados Unidos que o Biden vai criar ou vai aplicar uma sanção aos produtos brasileiros porque o Brasil desmata, né, enfim, não cuida da Amazônia. Aí tudo bem, né? Veja, se isso é verdade ou não, não sei, mas aí um investidor do agronegócio brasileiro, ele ouve essa notícia e Estados Unidos não vai comprar grão brasileiro, vai cair o preço. E começa a vender as ações do agronegócio. O investidor do lado, às vezes ele nem sabe o que está acontecendo, mas ele vê aquele grandão vendendo um monte, ele começa a vender também. E aí o outro vende. Daqui a pouco, todo o mercado financeiro está vendendo as ações de um determinado grupo empresarial só porque os mais influentes estão vendendo também. Né? Isso se chama comportamento de manada. É manada no sentido, né, imaginar aí de bois, né, estoura aí a boiada, enfim, todo mundo faz, né, junto com os outros. Mas por que você está fazendo isso? Não, eu fiz isso porque ele fez. Tá, mas ele fez por quê? Ah, não sei, ele fez, eu fiz também. Então, veja, isso é uma tendência e uma das piores aí, limitações que a gente tem hoje em dia. Fazer as coisas só porque o outro fez. Né? E aí, hoje, né, com as redes sociais, quando esses livros aqui foram escritos, não se comentou muito em rede social, até porque, né, o primeiro estudo do Daniel Kahneman começou na década de 70, né, então nem internet existia, mas hoje, né, a busca dessa aprovação social, os likes, né, tem gente que faz a coisa mais absurda do mundo só para ganhar um joinha lá, né, no Facebook. É uma, né, com todo respeito, é uma idiotice, né, mas enfim, né, a gente fica falando mal desse povo, mas aí você vai ver esse povo está ganhando rios de dinheiro, né, porque todo mundo está dando like para ele, né, então a gente vê aí os youtubers, os influencers, né, enfim, né, é aquela coisa, né, então é um comportamento racional? Não, né, não é para o público geral, para ele está sendo, porque ele está ganhando dinheiro com isso, né, então vejam como a coisa é complexa aí, e aí também, né, um outro parênteses, é engraçado, às vezes a gente vê reportagens aí, vê crianças falando, o que você quer ser quando você ser adulto, né? Vejam, hoje existe um contingente enorme de crianças que quando crescer quer ser youtuber, quer ser influencer, quer ser não sei o quê. Eu fico pensando, né? Olha como uma criança já está alienada e voltada para isso, né? Então vejam como, né, é aquilo. O número de pessoas, claro, é criança. Uma hora a ficha vai cair, uma hora os boletos vão começar a chegar em casa, ela vai ter que ir trabalhar, né? Mas aquele sonho de criança, né, é ser youtuber, youtuber, né? Então, e eu não vou, né? Eu não vou ficar falando mal desse povo porque talvez a grande maioria deles estão muito mais rico e famoso do que eu, né? Então,
a gente critica, mas, né, a parte de conforto, vamos pegar um exemplo aí, o Whindersson Nunes aí, o cara é multimilionário fazendo vídeo besta na internet, né? Então, vejam, né? Ele tem jatinho, eu mal e mal tenho um carro aí né, popular. Então, vejo, quem está certo e está errado, eu estou criticando ele, ou ele que está viajando o mundo aí com modelos e se casando e descasando e tal. Então, veja, né, tudo tem seu lado, mas aqui nessa teoria, né, é uma falha do ser humano. Outra coisa, questão da ilusão de validade. A gente tem uma mania de achar que tudo vai dar certo. Então, muitas vezes a gente acha que a coisa vai dar certo, mesmo sem ter evidência nenhuma, né? Então, vamos deixar acontecer, vamos deixar a coisa rolar, isso aí vai se resolver sozinho. Muitas vezes não se resolve, né? Então, infelizmente, tem gente que pensa assim com deixar a conta. Não tenho dinheiro para pagar, mas isso aí se resolve. Uma hora eu resolvo. Né? E a coisa vai virando uma bola de neve que não acaba nunca. A pessoa fica 15 anos, às vezes, tentando resolver uma pendência financeira, porque vai dar certo, né? Isso aí uma hora vai dar certo, a pessoa otimista, né? Então, o brasileiro tem muito disso. Então, vejam, né? A economia comportamental, ela vai trazer esses conceitos, essas noções aí para dentro, né, de todos os ramos do direito, né? De todos os ramos do direito, da economia, da política, enfim, de tudo que é lugar. Né? Então, vejam como, né, essa breve aula aí que eu trouxe para vocês, como traz um lado da economia que talvez seja muito mais divertido, né, do que aquela economia que a gente vai ver, não já agora, né, mas que a gente vai começar logo depois, que são a teoria clássica, a teoria dos jogos, a lei da oferta e da procura, né, a política fiscal, política monetária, política cambial, enfim. Né, então vejam como aqui a gente tem talvez, né, e como diz o próprio autor aí, o Richard Thaler, é muito mais divertido, é muito mais divertido do que ficar estudando fórmulas de eficiência econômica, de racionalidade de recursos, né, que são casos práticos, né, são evidências, e esses estudos aqui de economia comportamental, eles sempre estão baseados, assim, em amostragem, né? Então, esses professores aí que trazem essas situações, eles costumam explicar cada uma desses vieses aqui exatamente assim, né? Trazendo casos práticos, né? Dizendo, olha, lá no mercado financeiro, nada diz que, né, aqui nesse último, nada indica, né, que daqui a 5, 10 anos a gente vai ter um mundo melhor, né? Até parece que está piorando, mas está todo mundo investindo em títulos de empresas que vão vencer daqui a 5, 10 anos, né? Então, veja, o mundo real não diz que a coisa vai melhorar, mas no mercado financeiro todo mundo tem essa ilusão aí que a coisa vai, sim, ser melhor. Então, veja, né, são em cada um desses itens aqui a gente pode trazer exemplos de tudo que é área, de tudo que é situação, e muitos deles, né, aplicáveis aí ao direito, né? Então, basicamente, esse é o último slide. Então, basicamente, aí é a aula de hoje sobre economia comportamental, né? Sobre isso que, como diz a Milene, Maria vai com as outras, é bem isso, né? O comportamento de manada é bem isso. Bom, pessoal, então, não sei se ficou alguma dúvida, algum questionamento, né? Eu sei que uma aula VIP aí para os dois, né? Mas, enfim, vamos ter aula. Eu não vou ficar enganando vocês aí. As áreas de quem não se regularizou ainda, as áreas de quem não chegou. Depois, né? Tá aí, vai estar tudo no AVA, né? Mas também no YouTube, né? Eu tenho um canal no YouTube lá que tudo isso que a gente está falando eu posto lá também. Quem quiser assistir vai estar por lá. Tá bom, pessoal? Não sei se ficou alguma dúvida, alguma questão. Tudo certo? Obrigado, Marcelo. Obrigado, Milene. Uma boa noite, uma boa semana. Eu acho que semana que vem não tem aula, né? É carnaval, né? Então, apesar do carnaval oficial ter sido cancelado, no calendário da instituição não vai ter aula, tá? Então, fiquem atentos aí que até hoje questionamos o professor Rafael e falou, ó, por enquanto não mudou nada, ou seja, não vai ter aula semana que vem, tá? Mas, qualquer coisa,
deem uma olhadinha lá no AVA. Assim que eu tiver a resposta, eu faço lá a postagem dizendo, ó, essa semana não haverá aula, carnaval. Aí fiquem tranquilos semana que vem. Tá bom, pessoal? Então tá. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa semana. Valeu, Marcelo. Valeu, Milene. Tchau, tchau.